Salve, seja bem-vindo aqui a essa mesa redonda, essa conversa sobre política, sobre a atividade de cada um de nós, porque a política define a vida de todos nós. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Eduardo Barbosa. Ele é do PSDB de Minas Gerais, reeleito agora para o 7º mandato. Sempre foi do PSDB. Deputado, o presidente eleito Jair Bolsonaro reuniu hoje a equipe, deu uma linha direta ali e uma concentração de poderes ali no Palácio do Planalto. Só que esses chamados ministros da casa, que orbitam ali o gabinete presidencial, são militares, são 7 militares. Isso, de certa forma, assusta o senhor, que sempre milita na política e não está acostumado com a presença de militares assim no comando? Olha, Zé, eu tive a grata satisfação de presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um tema, inclusive, que eu não tinha nenhuma intimidade. Tanto que, quando me convidaram para ser, eu fiquei até assim, assustado, porque não era o tema que eu tinha conhecimento e fui aprender. Mas eu me relacionei com a Defesa Nacional, com todas as Forças Armadas. E eu tive uma grata surpresa e alegria de conhecê-los. São 3 aspectos que alguns a população já conhece muito de perto. Primeiro, a formação deles é esplêndida. Eles têm uma formação... Sim, eu vivo falando isso. Os militares não estão perdidos de armas nas mãos dos quartéis, não. De jeito nenhum. Eles estudam. Eles estudam. E eu acho que nós precisamos também trazer o mérito novamente para a gestão pública, porque ela ficou politizada, ideologizada, de tal forma que se perdeu muita discussão de mérito. E eles têm a contribuir com isto. Segundo aspecto, eles têm, só para você ter ideia, eu falo que a assessoria parlamentar dos ministérios das Forças Armadas é a mais competente da esplanada. O que eu quero dizer com isso? A relação deles com o parlamento é perfeita. É perfeita. Como assim perfeita? O que diferencia eles dos demais ministérios? Eles acompanham a tramitação de todos os assuntos pertinentes às esferas, não só com conhecimento de causa, com profundidade, com sugestão e com uma capacidade de articulação e negociação e conversação com todos os parlamentares, independente das fontes. E vão no mérito dos projetos, e não naquelas outras coisinhas que algumas áreas costumam... Tanto que a minha comissão, Denise, você sabe muito bem, já foi presidida por parlamentares do PCdoB, por exemplo. A que me sucedeu foi a Jô Moraes. A relação é estreita, é uma relação muito amigável. Perpétua Almeida também foi, né? A Perpétua. Então, assim, isso nunca foi impedimento para discutir as questões de fundo. Pelo contrário, talvez nenhum outro segmento tenha tido uma relação tão efetiva e que estabeleceram até relações pessoais de amizade, de respeito muito grande. E terceiro, que onde eu fui, a sociedade me pergunta assim, mas você acha que eles vão para preconização de permanência no poder, de volta ao governo militar, uma ditadura? Pelo contrário, as gerações das Forças Armadas que eu conheço, que estão hoje nas ativa, eles são formados, inclusive, com princípios de direitos humanos. Eles conhecem, inclusive, eles estudam a Constituição, né? Estudam, tem os generais, todos têm aula de Constituição. Sempre tem na Câmara grandes seminários, principalmente de direitos humanos, que sempre existem. Vocês, não sei se já perceberam, aquele auditório Nereu Ramos é ocupado, na grande maioria, por militares. Então, eles já incorporaram novos conceitos que fazem parte de tratados internacionais também, né, Zé Maria? Então, a gente não pode esquecer que o Brasil está num processo global, onde tem coisas que são já traduzidas em documentos internacionais. E eles têm a noção exata de qual é o seu papel. Então, eu não vejo nenhum risco, como às vezes alguns preconizam. Lógico, tem alguns valores que talvez não sejam muito palatáveis para alguns grupos, principalmente o processo disciplinar deles, né? Eles têm realmente uma visão hierárquica interessante, que eu acho que a sociedade também até clama um pouco disso nos dias de hoje, né?
Então, eu não vejo que nós vamos ter grandes impactos. E, pelo contrário, eu acho que, como eu falei, que eu aprecio muito a democracia, nós vamos precisar disso para que a esquerda também e os pensamentos progressistas amadureçam, porque estavam numa situação muito cômoda, não havia nenhuma crítica aos comportamentos desta esquerda até então, a universidade se calou, né? E talvez nós não chegássemos... Os movimentos sociais também, né? Todos não aderiram. mais um governo. Não, foi uma adesão, né, pela adesão. Então, a gente criou esse ambiente de... Tanto é que essa postura é que empurrou o Brasil para a direita. A população tirou, né? Basta, né? Então, tirou o pessoal da caixinha. Deputado, eu vou então, nós todos vamos amadurecer nisso. Né? Eu vou acrescentar um dado aqui. O presidente eleito, né, como eu disse aqui, criou ali um centro de poder no Palácio, e uma das características militares é a valorização da informação. Gente, informação é um produto importantíssimo. E há indicações de que esse grupo, principalmente o Gabinete de Segurança Institucional, vai fiscalizar e até acompanhar mais de perto, eu diria até infiltração natural, um trabalho do GSI em empresas públicas para verificar corrupção, o jeito de agir e tal. Nós não estamos acostumados com isso, mas é legal, desde que não caia em ilegalidades. Quer dizer, isso pode melhorar, quer dizer, voltar um Estado acompanhado dessa forma pelo Palácio? Eu acho que isso é um princípio de gestão moderna, né? Monitoramento, acompanhamento, avaliar resultados, estabelecer realmente as novas concepções que nós temos hoje de transparência, né? Hoje o Brasil, inclusive, é signatário no mundo inteiro da transparência, e isso, às vezes, não é aprofundado numa questão de ver causas, você só revela o problema, mas você não trabalha procedimentos, né? Fluxos. Diagnóstico. Então, acho que isso eles fazem muito bem, porque eles são estrategistas. Né? Eles sabem fazer o processo de monitoramento. Até as empresas privadas já estão fazendo esse monitoramento, né? Com mais cuidado depois do mensalão, petrolão. Isso, compliance, todos esses conceitos estão aqui vindo. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito positivo. E tem uma coisa, né, Zé Maria, é a grande oportunidade que eles têm de também criar uma nova imagem para a população, porque, querendo ou não querendo, o processo de 64, o processo do regime militar, da ditadura, que muitos deles não aceitam ser denominados assim, inclusive o Bolsonaro, né, não aceita o presidente Bolsonaro, mas é uma hora que eles vão ter que passar a história limpo. Então, Foi ditadura? No meu entendimento, sim, né? No meu entendimento, é claro que foi, porque eu era muito menino nessa época, mas as pessoas tinham medo, né? Eu lembro meu pai que não permitia que a gente falasse alguns assuntos. Eu lembro da minha irmã mais velha, eu morava no interior, ela estudava em Belo Horizonte, meu pai e minha mãe ficavam aflitos quando tinham as grandes manifestações, até ela chegar em casa, né, para estar protegida. Então, havia um terror, realmente. Eu tenho amigos que foram torturados, né? Amigos que foram torturados. Então, isso era real, né? Antes era medo dos militares, né? Agora é medo dos bandidos mesmo. A gente fica esperando os filhos chegar em casa com medo da violência na rua. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, Você tá certo. Em relação aos... E isso foi um discurso do Jair Bolsonaro. Claro, né? E por isso ele teve tanto voto, teve né? Eco, Que as pessoas teve muito eco e muita repercussão esse E discurso se dele. a pessoa Ele não vinha há tem muito essa tempo, identidade, né? ele não teria a resposta que ele teve nas urnas. Né? Eu queria saber o seguinte, porque nós teremos aí um general na Secretaria de Governo, que sempre foi um órgão ali de relacionamento com o Congresso. Ele vai fazer também essa ponte, ajudar o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, nessa articulação parlamentar. O senhor acha que funciona? O senhor que já conviveu com generais ali no Congresso, o senhor disse que eles são muito preparados. Eles estão realmente preparados para fazer essa ponte com o parlamento? Eu acredito que com o parlamento o Onyx deve ter um peso bem maior. Primeiro, porque ele já está lá há muitos anos. Então, ele conhece muito bem não só os trâmites, mas também as pessoas, né? Então, eu acredito que esse diálogo interno de projetos de lei, das questões orçamentárias e também do apoio a votações, o Onyx vai exercer isto com mais vigor. Eu acredito que ele vai ter que
mais uma discussão mais técnica, mais profunda, que eles têm condição de fazê-lo. Mas, como eu disse, Denise, eu tive uma grata surpresa. Eu também tinha um preconceito anterior à minha passagem pela Comissão de Relações Exteriores. Eles mudaram todos os meus conceitos, né? Então, eu acredito que, pelo contrário, eu prefiro lidar com pessoas que realmente trazem assuntos que agregam a um pensamento, e o Brasil está precisando disso, Denise. Eu estou no meu sexto mandato, vou para o meu sétimo, eu ainda peguei um congresso formulador, onde as ideias nas comissões eram todas colocadas e a gente conseguia construir a partir do dissenso aquilo que é possível naquele momento histórico. Eu cedia, o outro cedia, o outro cedia, e a gente elaborava um texto que contemplava. Isso foi reflexo muito da Constituinte de 88, porque o parlamento tem que fazer esse exercício de auscultar a sociedade. Mas foi mudando, foi virando mais uma casa de negócios, às vezes, né? Agora é formar a maioria e impor sua vontade. Hoje é a favor ou contra. Ou eu e aí sou forma contra, a ou sou a maioria, favor, forma né? a maioria e impõe a sua vontade. Isso Esse realmente foi o erro do Ou parlamento. seja, então vai se Agora, voltar um período, né, de negociação ali. Eu espero No que mérito. isso aconteça, Pois mas é, aquela referência que eu fiz. Tenho muito medo do novo parlamento. Nós e vamos ter que diante disso experimentar. aí, a gente vê ali os líderes e os partidos aflitos. É. O presidente eleito está fazendo um governo sem conversar com ninguém. Ele nomeia, isso é novidade, filiados do DEM sem conversar com o ACM Neto, lá o prefeito de Salvador, que é o presidente nacional do DEM. E também o PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, aflito ali com ciúmes, dizendo, olha, ele está dando mais atenção para o DEM do que para o PSL. Enfim, há uma aflição na política. A estratégia é deixar que o Congresso Nacional seja o Congresso Nacional mais livre. Esse gigante está aprendendo a andar, né? Agora, Zé Maria, interessante, né? As escolhas dos civis até então, ele teve respaldo das bancadas, não partidárias, mas bancadas temáticas. Pois é. Então, E veto também, né? essa- Porque a bancada Veto, evangélica ainda também. vetou lá o É, ministro Essa é a da novidade. Educação. E ele reafirmou. Ele reafirmou ontem, numa entrevista, de que é assim mesmo. agora, qual a leitura que eu funciona faço disso? Os caciques têm que mudar também sua prática política, né? Porque eu acho que a eleição demonstrou foi isso. Essa história de ter donos de partidos E donos de e ministérios. donos de ministérios não é aprovada mais. Ninguém concorda com isso. Então, assim, a lógica do Bolsonaro não é uma lógica irracional, não. Tá? E eu acredito que, inclusive, eles estão fazendo isso muito rapidamente. Vocês estão aqui também há muitos anos. Eu nunca vi uma transição que a sociedade participasse tanto como essa. Não sei se vocês percebem. Dos critérios, das indicações. As outras transições foram muito fechadas, né? É, eu nossa, lembro ninguém sabia bolo nada. de noiva do Collor. Ninguém sabia O exatamente. presidente não falava nada, falava. ele agora, o Bolsonaro fala todo Anuncia dia. ministros pelo Twitter. Né? Então, é uma lógica interessante. Mas o porque- Congresso vai assumir suas responsabilidades e ser solto, né? Espero, né? Espero. É aquilo que eu falei. Eu estou mais preocupado com o Congresso do que com o O senhor vai Executivo. votar em quem para a presidência da Câmara? Hoje, os candidatos já estão todos colocados? Todos colocados. Não avisaram para o senhor, né? Pelo menos o meu partido ainda não... O Tem PSDB Rodrigo vai Maia, tem um de apoiar um Minas, Fábio candidato. Ramalho. Com certeza vai apoiar, né, um candidato, mas nós não tivemos ainda esse momento. Mesmo porque os parlamentares novos, e na minha bancada vem muita gente nova, nós vamos encontrar pela primeira vez hoje, né? Então, é a partir disso que a gente vai construindo uma história. O líder nosso deve ser o Carlos Sampaio, né? Eu acredito que ele vai trazer também algumas posições, a leitura que ele tem. Agora, o PSDB, Zé Maria, ele vai precisar apoiar pelo aspecto de que, se ele não apoiar alguém, ele perde mais espaço. Então, nós não teremos, pelo número de parlamentares hoje, cargo na mesa, que sempre tivemos, por exemplo. As comissões que sobrarão para nós são comissões com menos expressão, né? Que o PSDB nunca passou por uma situação semelhante. Então, essa articulação de apoio passa por isso, né? Quais são os espaços também que o partido poderão ter dentro da organização da casa. Vai ter bloco? O senhor vai defender? Eu acredito que o vai PSDB ter. vai participar de bloco? Eu acredito que sim, mas Com o PPS?
aquele PDT? Inclusive, essa semana vai ser eleito, né, hoje vai ser eleito o líder. Eu acho que é dando para ele, inclusive, a gente antecipa a votação para que demos a esse líder eleito a condição de buscar essas composições, né? Agora, o bloco depende de ambas as partes, então vamos ver como é que isso vai encaminhar. Muita Mas eu emoção, acredito que né? sim. Ninguém vai morrer de tédio, né? Ah, não morre, não. É verdade, né? É um desafio, governo desafiante novo, todo mundo perplexo, que a gente não perca direitos conquistados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que caminhar numa nação que sai dos ranços, né? Ainda nós somos muito essa cultura latino-americana que nós temos, de modelo de Estado, de encosto, do barranco, todo mundo, o Estado provedor para tudo. Isso nós temos que evoluir, nós temos que crescer, né? Pois é, deputado, o importante é não perdermos a fé, né? Mas Acho é que isso. Infelizmente, me arrepiei aqui com isso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar. Obrigado, Denise. Eu que agradeço e obrigado por vocês terem prestado atenção no que a gente falou aí, né? Um abração grande. Mais um frente a frente, né, Zé Maria? Uma boa conversa. Espero que todos nós tenhamos levado em consideração tudo que foi colocado aqui nessa mesa do Frente a Frente. Obrigado, boa noite. E a você que nos assistiu, até a próxima. Fique agora com o Jornal da Vida. E é isso, mantenha a fé, porque assim nós vamos em frente. As pessoas não têm que ficar dependendo de governo para tudo. Boa noite e até a próxima semana. Bom.